Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui para agradecer a todos pelo apoio, agradecer também pelos novos inscritos, pela galera que se tornou membro e também pela aquela galera que mandou um valeu demais. Valeu aí pessoal, pois eu só tô aqui hoje graças a vocês. Então sem delonga, vamos lá para a nossa continuação. E vocês já sabem de quem é. Então sem muita enrolação, simbora pro vídeo. Vamos nessa! Assim passa algum tempo e vamos lá para a arena. E o Chris está treinando com seu mestre. Nesse momento, ele está tentando botar uma pressão no nosso brabo. Só que o nosso brabo, ele só vai depender dos seus ataques. Mas de repente, o Prota, ele percebe alguém. Esse é o Conde Fábios. E quando ele olha para o lado, o Chris percebe algo. Assim ele pensa que essa é a chance dele. Quando o Prota olha para frente novamente, o Chris está atacando. Passa alguns segundos e há uma grande explosão. Todo mundo ao redor fica surpreso com isso. E pensa que o Chris ele conseguiu acertar um ataque, mas quando a poeira abaixa, só vemos a mão do nosso garotão, e a única coisa que ele fala para o Chris é que esse ataque foi bom. Então ele avisa que se tivesse acontecido mais uma explosão daquelas, provavelmente ele criaria uma abertura. Assim ele dá um aviso para o Chris, para ele ter sempre uma carta na manga, pois dessa forma ele pode arruinar completamente o equilíbrio do adversário. O Chris recebe essas palavras e agradece seu mestre, então nosso garoto já chama o próximo. Só que nesse momento, o Crista de Galo fica de boca aberta, pois agora ele está vendo a verdadeira força do nosso brabo, e ele sabe que ele lutou contra o segundo mais forte do reino de Hector, mas ele fica se perguntando qual rank ele receberia no reino de Cairo. Assim ele percebe que ao ver pessoalmente o nosso brabo, ele é mais forte do que ele imaginava. Assim ele fica ainda mais admirado, e fala que essa pessoa é a mais talentosa do continente. Só que nesse momento, antes de vir um próximo, o Hans chama seu mestre, e fala que ele tem um convidado. Então, como foi o Hans que chamou, ele vai atender esse pedido, e atrás do Hans está o Crista de Galo, e ele está bastante feliz. O brabo se aproxima dele e estende sua mão, e já vai logo se apresentando. O Crista de Galo fica impressionado, e já vai percebendo que essa foi a mão que criou o incêndio. Então rapidamente ele já pega em sua mão e se apresenta. Passando alguns minutos, eles vão para o escritório do nosso garoto. Assim ele mostra o incêndio, e fala que esse é o motivo da visita dele. O nosso garoto já percebe que essa é a espada que ele mandou o Lucas vender, então o Valentino vai direto ao ponto, e fala que ele está a fim de encontrar a pessoa que fez essa espada. E dessa forma, ele mobilizou a família dele inteira só para achar essa pessoa. Então ele pergunta para o nosso brabo se foi ele que criou o incêndio. O nosso garoto ele fica pensativo, e como ele deu uma estudada no reino, ele sabe quem é esse cara, Marquês Valentino, o homem mais rico de Cairo, também conhecido pelo apelido de colecionador ganancioso, alguém que possui as tropas mais fortes entre as forças neutras. Ele lembra que ele tem completa influência no comércio de Cairo, e fala que a sua riqueza é capaz de destruir o equilíbrio de poder. Só que ele se mantém bastante firme em relação a esse equilíbrio. Nosso brabo, sorrindo, imagina que esse homem é bastante interessante, e confirma que foi ele que criou o incêndio. Olha o sorrisão desse garoto, ele tá percebendo que ganhou alguma coisa. O Marquês Valentino já fica bastante feliz e fala que isso é uma grande honra para ele, pois ele se esforçou bastante para encontrá-lo, pois quando ele viu o incêndio pela primeira vez na casa de leilão, ele ficou tão chocado que foi como se tivesse sido atingido por um raio. Ele fala que Dimitri é a terra sagrada dos ferreiros, e pergunta para o nosso brabo se ele herdou as habilidades de seu pai. Assim ele pede para o Prota, se estiver tudo bem, se ele poderia mostrar a espada que ele estava segurando agora há pouco. O nosso garoto fala que pode sim, então ele entrega a espada para o Conde Valentino. Ele, de boca aberta, pergunta como ela se chama, e nosso garoto fala que o nome dela é Darkness. Assim o Conde Valentino percebe que as espadas, tanto a Salamandra quanto a Incêndio, são espadas excepcionais, porém o nível da Darkness está um pouco maior. Assim ele descobre que cada vez que ele forja uma espada, ela é bem mais forte que a anterior, e ele fica se perguntando o quão mais poderosas serão as espadas que ele ainda vai fazer. E dessa forma, o Marquês Valentino ele toma uma decisão e fala que quer fazer uma proposta especial para o nosso garoto. Só que ele tem umas condições, e elas são bem simples. Ele fala que a primeira condição é que se ele for vender essa espada, ele só pede que dê a chance a ele para ele poder comprar ela. A segunda é quando ele fizer uma nova espada, ele gostaria de ser o primeiro a vê-la. Ele fala que não vai importar o lugar, nem que ele esteja fora do continente ou em um lugar bastante remoto, ele vai dar um jeito de achá-lo. Então, com esse sorriso ganancioso aqui, ele fala que se ele der a sua palavra como homem, ele e toda a família Valentino irá apoiar os Dimitri a partir de agora. O nosso garoto pensativo aqui já sabe o que isso significa. Então Marquês Valentino fala para ele que ele espera que ele entenda o significado disso. Assim ele conta aquela história que já sabemos, que se ele aceitasse a proposta, ele vai abandonar a neutralidade da sua família a partir de agora. Mas o nosso brabo não dá ponto sem nó. Então ele pergunta para o Marquês Valentino por que ele está fazendo isso. O Marquês nesse momento fala que vai ser bastante honesto, e ele diz que recentemente ele está sendo pressionado pelas quatro
facções. E já que ele vai ter que eventualmente abandonar a neutralidade dele, ele esteve bastante pensativo sobre isso, em quem ele deveria apoiar. Só que nesse momento chegou a hora certa, pois ele ouviu de umas certas pessoas que ele tinha formado a aliança de Dmitri. E agora que ele também sabe que o nosso garoto foi quem criou a Incêndio, que a razão haveria para ele não gostar dele. Ele fala que sabe que a família Dmitri está em uma situação financeira bastante boa, porém ele diz que é sempre bom ter mais dinheiro, quanto mais melhor. Então o nosso brabo nesse momento se levanta e vai falando que os nobres da aliança Dmitri prometeram sua lealdade a ele como membro. Então, com essa carinha bem que assim, ele pergunta para o Marquês se a família Valentino está preparada para seguir o Dmitri. O Marquês nesse momento dá aquele sorrinho de canto e fala que mesmo que ele mande a família Valentino se jogar no fogo, eles irão cumprir suas ordens sorrindo. E olha o sorrisão do nosso menino, pois ele conseguiu um aliado inesperado. Assim ele fala para o Marquês que estará contando com ele a partir de agora. O Marquês se curva e pergunta para ele se está tudo bem falar para todo mundo que foi ele que forjou o incêndio. O nosso garoto não se importa muito com isso, mas sorrindo, o Marquês Valentino fala que agora que ele conseguiu uma espada tão incrível, ele morreria de frustração se ele não pudesse se gabar por isso. E o nosso garoto, olhando para ele, fala que ele é um cara bastante único. Então, passando alguns dias lá na casa do Marquês Valentino, ele está mostrando a espada que ele conquistou no leilão, e ele fala que essa espada é melhor que os rumores dizem, pois se um espadachim de 1 estrela usa ela, ele vai conseguir bloquear um ataque de um espadachim 3 estrelas. O pessoal em volta pergunta se isso é verdade. Sorrindo, o Marquês pergunta se ele já mentiu alguma vez para eles. Assim ele fala que a pessoa que forjou a Incêndio é Roman Dmitri, o herói de Cairo. O pessoal já fica surpreso e ficam sem acreditar que essa espada pertenceu a Roman Dmitri, mas o Marquês responde que sim, e ainda fala mais, que ele derrotou o mordomo usando essa espada. Aí ele termina dizendo que Roman Dmitri, ele criou 3 espadas. Ele fala que a Incêndio foi a segunda. Então passa algum tempo e as pessoas começam a chamar as 3 espadas de a coleção de Roman Dmitri. E graças a isso, os ferreiros de Dmitri, eles tiveram uma grande explosão de negócios. Foi tão grande que eles nem conseguiram lidar com a demanda. Então em um certo dia, no meio da noite, o nosso brabo ele tá andando pelos corredores e uma pessoa aparece atrás dele e já vai contando uma historinha que o nosso garoto não só expulsou o Hector, mas também derrotou o mordomo. O nosso brabo começa a olhar para trás e fica meio irritado. Esse espião fala que eles subestimaram o nosso garoto, pois além dessas conquistas, ele recentemente criou uma organização. Ele fala que o nosso brabo ele é um elemento perigoso para o futuro de Valhalla e é uma pessoa que eles não podem ignorar. Então ele dá uma intimação para o nosso brabo, manda ele escolher seguir Valhalla ou se tornar inimigo deles. Os caras não deveriam ter feito essa pergunta, pois o nosso brabo olha para ele e pergunta o porquê ele deveria seguir insetos insignificantes. O carinha pergunta se ele realmente será hostil contra ele. Então nosso garoto fala que vai direto ao ponto. Foram eles que o ameaçaram primeiro e invadiram sua casa. O prota fala que não tem a menor intenção de forçar alguém a jurar lealdade a ele. Diz que o reino de Cairo é uma presa que o Império de Cronos vem cobiçando há anos. Se Valhalla atacar Cairo, o Império de Cronos não ficará de braços cruzados. Então nosso garoto fala para esse cara, se ele não pretende se tornar inimigo dele, é melhor ele esperar. O grupo que ele escolher definitivamente vai alcançar o topo de Cairo. E nesse momento, ó a cara de surpresa desse maluco. Assim o nosso garoto fala que o povo verá Dmitri como um criador de reis. Zangado fala que ele com certeza é muito ousado nas palavras. E ele avisa para o nosso garoto que se ele continuar andando com o nariz empinado assim, vai ser uma questão de tempo até alguém derrubar ele. E ele fala que até mesmo o mordomo, quem ele achou difícil de derrotar, é um Zé Ninguém em Valhalla. Ele avisa para o nosso brabo que o continente é um lugar grande. Então ele fala que vai dar um pouco mais de tempo para ele. E que realmente espera que ele faça uma boa escolha. Nesse momento o Prota percebe que assim que a aliança de Dmitri ela foi formada, uma por uma, as 4 facções, eles começaram a entrar em contato com ele. E nesse momento, eles estavam pedindo uma decisão dele. Então, indo lá para a capital, um lacaio pergunta se ele vai deixar Roman Dmitri continuar do jeito que ele tá. Esse velho aqui, que eu esqueci o nome, fala que se ele escolhê-lo, ele pretende esquecer tudo que ele fez até agora. Porém, se ele ousar escolher outra pessoa, ele vai garantir que ele pague tudo pelo que ele fez. Nesse momento, o Prota ele tá olhando a lua e fala que ele atingiu o limite do quanto ele pode usar o equilíbrio de poder, pois se ele não aproveitar o ano todinho, então ele não vai ser capaz de evitar perdas e sacrifícios muito grandes nessa guerra. Ele diz que primeiro ele vai ter que mergulhar profundamente na magia, pois só dessa forma ele vai poder enfrentar tudo com perfeição. Então vamos para uma pequena historinha de magia. Existem 13 torres mágicas no continente, entre elas a torre mágica do Palácio Celestial é a mais forte. Nela tem uma conferência na qual participam os representantes de cada torre. Dizem que a Torre Fênix apresentou a poderosa magia do quinto
círculo. Só que os magos que assistiam à demonstração se mantiveram indiferentes a ela. A razão por que essa torre recebeu essas reações é devido a um problema fundamental, e atualmente é um problema perturbador. Eles dizem que o problema que ela tem é que a Torre Fênix não tem uma identidade, e esses velhos aqui ficam comentando e perguntando se realmente a Torre Fênix ela perdeu seu grimório. Então, lá na Torre Fênix, o Félix, representante dela, fala que tem 3 anos que ele se tornou o representante dessa torre. Ele não sabe como fez isso, só que ele acha muito complicado continuar dessa forma, pois ninguém sabe onde está o paradeiro do seu mestre, e ele também não foi capaz de herdar o Grimório Ardente, o livro secreto dessa torre, e por esse motivo, muitas pessoas deixaram essa torre. Ele também fala que eles também perderam o financiamento do Império Frank, e agora ele não faz ideia de quando eles vão expulsá-lo. Ele dá aquele suspirão e fala que as coisas parecem sombrias. Só que nesse momento, ele olha uma carta, e o remetente dessa carta é Roman Dimitri. Assim ele começa a ler, e o nosso brabo, ele foi direto ao assunto, e pergunta para o Félix se a torre mágica quer a ajuda dos Dimitri. Na carta está dizendo que os termos são simples, ele só está precisando de um parceiro de treino para os próximos 6 meses, e se ele fizer isso, ele vai pagar 1000 ouros mensais. O Félix ele fica bastante surpreso, ele fala que Dimitri é um pouco longe, só que ele não tem luxo de poder negar 1000 ouros, então ele fala que ele precisa ir para esse local. Então na carruagem indo para o local, ele lembra que a família Dimitri são chamada de Terra Sagrada dos Ferreiros. Ele fala que esse lugar não tem interesse nenhum para os magos, pois as 13 torres mágicas que existem no continente, incluindo a Torre do Palácio Celestial, há mais 7 localizadas em Cronos. Todas as torres mágicas são neutras, só que a maioria que estão situadas em Cronos são consideradas Terra Sagrada dos Magos. Ele fala que comparado a eles, o reino de Cairo é um deserto para a magia, e dentre todos esses reinos, a terra de Dimitri fica ao extremo norte da região, e se não fosse pela proposta de Roman Dimitri, ele nunca teria considerado viajar para esse lugar. Ele fala que do ponto de vista da torre mágica, tudo que importa agora é conseguir 6.000 ouros, que vai mantê-los durante 6 meses. Depois ele dá algum jeito. Então quando ele chega no território, ele fica de boca aberta, pois é um lugar bastante organizado, e um guarda nesse momento manda ele parar e pergunta para ele qual o motivo da visita. Assim ele mostra a carta e fala que se chama Félix. Ele é um representante da torre mágica e veio a esse lugar a convite de Roman Dimitri. Dessa forma, os guardas eles começam a verificar a carruagem e começam a fazer perguntas só para ter certeza. Então Félix, olhando ao redor, percebe que tem artefatos em todo o local só para protegê-los de uma guerra. Percebe também que tem uma defesa bastante resistente, e ele olhando para tudo isso, fala que mesmo em um lugar remoto, Dimitri mereceu sua fama de ser uma força formidável. Assim ele se encontra com o Brabo, e o Brabo vai logo se apresentando e dá boas-vindas a ele. Segurando sua mão, ele percebe que o nosso garoto não é um homem comum. Assim ele se apresenta e fala que é da Torre Mágica Fênix. Dessa forma, ele vai direto ao assunto e pergunta para o nosso Brabo se ele tem certeza dos termos que ele escreveu na carta. Sorrindo, o nosso garoto fala que sim, que como dito na carta, a recompensa vai ser 1000 ouros por mês. O cara fala que ele não entende muito a situação, mas ele não vai reclamar muito, e pergunta como ele queria um parceiro de treino, qualquer pessoa poderia ser indicada, pois todos adorariam ser parceiro de treino dele. Assim ele pergunta para o Brabo por que ele o escolheu. O nosso garoto fala que ele escutou que a magia das chamas da Torre Fênix ela é a mais forte quando se tratava de magia de ataque, e o outro motivo também é que ele ficou sabendo da situação financeira da torre, então ele achou que ele poderia comprar um pouco de tempo de um mago excepcional como ele. Então ele avisa para o Félix, se ele se machucar ou morrer enquanto eles duelarem, ele não vai ser responsabilizado por isso, mas tem uma coisa que ele quer que prometa, que toda vez que eles lutarem, ele tem que dar seu melhor. Com essa chama nos olhos, ele pergunta para o Brabo se ele realmente não vai se arrepender disso, mas no pensamento dele, ele está se perguntando se ele está realmente falando sério ou se ele só está subestimando os magos. Então, passando algumas horas, eles vão para o campo de treinamento do Dimitri. O Brabo fala para ele fazer seu primeiro movimento e diz que vai deixar ele atacar primeiro. O Félix nesse momento não discute e fala que vai aceitar a oferta. Ele, com essa cara bem que assim, fala que já que é o primeiro duelo dele, ele vai começar colocando ele no seu lugar. Assim ele começa a fazer lanças de fogo e já joga na direção do nosso Brabo, e o nosso garoto só fica esperando elas. Quando as lanças atingem o alvo, causam uma grande explosão. Só que o nosso Brabo já não estava mais nesse local e já vai para trás do Félix. Nesse momento, o Félix ele já faz liberação do quarto círculo e já joga magia inferno para cima do nosso garoto. O nosso garoto fica rodeado com paredes de fogo dos dois lados, só que o nosso Brabo ele não liga muito para isso. Olha a cara de tédio dele. E o Félix nesse momento acha que ele ganhou o duelo e já começa a fazer uma magia, e dessa forma ele joga uma labareda rúnica para cima do Prota. Depois da explosão, em pensamento, o Félix fala que ele diminuiu um pouco da magia e que provavelmente ele não deve estar se mexendo agora. Só que não demora muito, o nosso Prota aparece atrás dele e pergunta para ele quando ele vai usar a magia de quinto círculo.
E quando o Félix ouve isso, ele fica bastante surpreso. O Félix ele dá um pulão para trás e pergunta como é que ele está bem depois de receber essas chamas. Mas nesse momento, o Prota ele estende sua mão em direção ao Félix. Só que o cara ele já usa um teleporte para sair desse lugar. E em seu pensamento ele vai falando que vai desviar, pois ele tem que pensar em um plano de como vai contra-atacar. Só que nesse momento, o nosso garoto ele só olha pro lado e já sabe onde o Félix vai aparecer. Assim ele já parte em direção a esse local. E quando o Félix aparece, ele já fica bastante surpreso e fica se perguntando como é que o nosso garoto já está frente dele. O Félix já usa uma magia chamada contenção, ele imobiliza o nosso Prota. O Félix já fica despreocupado, pois pensa que isso vai dar pelo menos 10 segundos para ele. Só que não demora muito, o Prota ele começa a se mexer. Com isso, rapidamente ele quebra essa barreira e se liberta. Mas para o Félix, isso foi tempo suficiente. E ele diz que agora ele vai mostrar porque ele vale 1000 ouros. Então ele começa a fazer uma magia. E quando ele termina, ele já joga na direção do Prota. O nosso brabo, ele só balança sua espada e as chamas começam a dançar em volta dele. E olha a coisa linda. O Prota, ele consegue desviar todas as chamas que estão vindo na direção dele. E o Félix, vendo isso, acha isso impossível. Só que nesse momento, o nosso garoto se aproxima e fala que o treino de hoje, ele acabou. E com isso, ele já vai dando uma joelhada no Félix. Mas antes dele apagar, o nosso garoto fala que ele se vê amanhã. Então, passando alguns minutos, o Félix acorda. E ele fica se perguntando como Roman Dmitri, ele conseguiu prever a magia que ele ia usar. Pois ele sabe que não existe nenhuma técnica que pode prever feitiços. Assim, ele novamente fica se perguntando como foi que ele preveu o ataque dele. Dessa forma, o Félix levanta e fica se perguntando se ele é capaz de derrotar o nosso garoto se ele lutar contra ele de novo. Só que em seu pensamento, ele sabe que ele não pode lutar desse jeito e conseguir derrotá-lo. Então ele vai ter que pensar em outra coisa. Quando o mestre da Torre Fênix desapareceu, ninguém pôde herdar o legado da magia das chamas. Então todos disseram que esse era o fim da Torre Fênix. Só que nosso amigo Félix, ele é obcecado. Ele persistiu na sua pesquisa e foi capaz de manifestar uma parte dessa magia. E as pessoas consideram o Félix como alguém extremamente obstinado. E agora esse cara vai em busca de como derrotar o nosso garoto. E no dia seguinte, o Félix já bolou um plano. E ele fala que como o nosso garoto pode prever a magia dele, ele vai usar uma magia tão imprevisível que esse talento vai ser inútil. Então o Félix usa uma magia de terra e cria uma pequena cadeia de montanhas. O nosso garoto lá embaixo, ele fica bastante feliz. E o Félix só tá com essa cara aqui, pois em seu pensamento ele fala que a vantagem da magia não há necessidade de ser extremamente precisa. E nesse momento, o Félix ele começa a usar a onda de fogo e começa a incendiar todo esse local. Mas o nosso garoto, ele só pula. E o Félix, ele já estava esperando por isso. E nesse momento, ele já usa outra magia e já ataca na direção do nosso garoto. Só que o Félix percebe algo estranho. O nosso brabo, ele tá protegido por uma barreira. O Félix nesse momento pergunta se ele tá usando um artefato, mas rapidamente ele percebe que foi o brabo que criou essa barreira. E não demora muito, o Félix leva um socão na barriga. Assim, ele é jogado para longe desse morrinho. Quando o Félix acorda, ele só escuta uma voz. E o nosso garoto fala que isso não é bom bastante. Ele diz para o Félix que de agora em diante, ele pode usar tudo que estiver na mão dele. E se ele até quiser chamar mais magos para lutar com ele, ele pode chamar. E ele vai dar uma pequena vantagem. Eles podem atacar ao mesmo tempo. Assim o nosso garoto fala que vai mudar os termos também. E diz para ele que toda vez que ele o derrotar, ele vai recomeçá-lo com 10.000 moedas de ouro. O Félix nesse momento, ele fica bastante surpreso, pois essa quantidade dá de alimentar 40.000 pessoas por ano. Então ele percebe agora que Roman Dmitri nunca pensou nele como alguém próximo ao seu nível. E nesse momento, o Prota pergunta para o Félix o que ele acha. E é claro, o Félix, ele precisa de dinheiro. E ele topa isso, pois agora é uma questão de orgulho. E em seu pensamento, ele fala que vai fazer Roman Dmitri se ajoelhar a ele. E assim, ele vai conseguir esvaziar os cofres de Dmitri. Só que na primeira metade da semana, o nosso menino Félix, ele sofreu derrotas consecutivas. E desde a 8ª luta em diante, ele já começou a usar magias que restringem os movimentos. Ele usou desacelerar, só que não fez efeito. Depois ele usou a névoa para cobrir a visão do nosso garoto, mas também não teve efeito. Em seguida ele usou a armadilha mágica e adivinha, não teve efeito também. E passando alguns dias, o Félix, ele já tá ficando doido. E ele fica se perguntando como Roman Dmitri, ele consegue ver através de todos os ataques. Pois foram 30 lutas e 30 derrotas. E assim o Félix fala que ele vai ter que encarar a realidade. Ele precisa abrir mão do seu orgulho e pedir ajuda, pois agora ele sabe que não pode derrotá-lo sozinho. Então ele liga para alguém. E o pessoal que atende já fica surpreso. E eles nem estão acreditando que o Félix está pedindo para que todos eles lutem contra uma pessoa. Os magos falam que é bastante difícil controlar magia, principalmente quando eles estão em um duelo. E eles perguntam por que o representante da Torre Mágica está fazendo em outra terra. O velhote aqui fala se o filho da família Dmitri se machucar, eles também não vão conseguir lidar com as consequências. O Félix ele fala que entende o que ele está querendo dizer, só que agora tem um prêmio de 10.000 de ouro. Então ele fala que se eles puderem derrotar Roman Dmitri juntos, então ele vai dar metade dessa grana para eles. O
velhote já abre o olho e pergunta se ele tá falando sério mesmo. O Félix responde que sim, então o velhote pergunta novamente só para confirmar se ele só precisa derrotá-lo apenas uma vez. E novamente o Félix fala que sim, mas ele já vai avisando que isso não é uma tarefa fácil, pois pelo que ele percebeu até agora, Roman Dmitri é o inimigo natural dos magos. E o Félix já diz que eles têm que bolar uma estratégia, mas o velhote já fala que tá tudo bem. Fala para o Félix não se preocupar, que ele vai cuidar disso. Assim ele desliga essa ligação. E alguns dias mais tarde, o pessoal chega no Dmitri. E o Félix, ele só fica observando tudo. E o nosso garoto, ele fala a mesma coisa que falou para o Félix. E dessa forma, ele deixa esses 5 atacarem primeiro. E todos eles já começam a usar magia. Só que nesse momento, vemos a cara do Félix. E no fundo, só ouvimos o pessoal gritando. E o Félix, ele tá sorrindo, pois o pessoal tá cometendo o mesmo erro que o Félix cometeu no primeiro mês. Então não passa muito tempo e o nosso brabo, ele tá de pé. E o pessoal, ele tá no chão. E nosso garoto, ele tá felizão, pois ele percebeu que depois de passar pela segunda reforma corporal, ele ganhou imunidade ao fogo e ao frio. E fala que agora o calor não vai mais funcionar nele. E o pessoal lá no chão só fica resmungando. E o maluco aqui, ele já lembra do que o Félix disse, que esse cara é o inimigo dos magos. E o outro jogado no chão fica perguntando que tipo de luta eles tiveram até agora. Assim o Félix se aproxima e pede para eles esperarem nesse lugar, como se eles tivessem outra escolha. Então ele vai em direção a Roman Dmitri, só para ter uma palavrinha com ele. Chegando lá, ele já vai direto ao assunto e fala para o nosso garoto que ele acha que não consegue derrotá-lo, mas ele pede para fazer uma pergunta. O Proto ele permite. Então Félix pergunta como é que ele consegue prever a magia e como é que ele consegue destruí-la também. Nesse momento, o Proto ele diz que vai revelar tudo. E o Félix ele fica até meio incrédulo, mas o nosso garoto fala para ele que vai contar exatamente como ele se prepara para as lutas. E assim, o Félix ele fica surpreso e não entende por que ele está fazendo isso. Nesse momento, o Proto já leva o Félix para um lugar. Então ele pergunta para o nosso brabo se ele já leu todos esses grimórios, pois ele sabe que a magia acontece quando a mana ressoa com a natureza dentro de um círculo. Isso pode ser fogo, água ou vento. E no momento que a magia ressoa com a natureza, ela é lançada. E um tipo de sinal padrão vai aparecer. Só que dependendo da quantidade, forma e atributo da mana, o nosso brabo fala que uma pessoa pode dizer qual magia está sendo usada. E se essa pessoa for muito boa, ela vai saber rapidamente como se defender. Primeiro, a pessoa tem que ter o sentido para ler a ressonância. Segundo, ter o conhecimento para reconhecer o tipo de magia que está sendo usada. E o terceiro, ter a habilidade de tomar uma decisão rápida sobre quais ações devem ser tomadas. E nesse momento, o Félix nem está acreditando que ele consegue fazer isso tudo. Caralho, o maluco é brabo. Então, em pensamento, ele fala que Roman Dmitri é um verdadeiro monstro, até mais do que ele imaginava, pois até um monstro como ele trabalha duro para ficar mais forte. Enquanto ele tá lá fugindo da realidade, usando o desaparecimento do seu mestre. E ele sabe muito bem que ele não conquistou nada com o mestre da torre. E em pensamento ele fala que com o tempo restante que ele tem aqui, ele vai se preparar o máximo possível para lutar com Roman Dmitri. E em 2 meses, o Félix pôde sentir a diferença enorme entre eles dois. Embora os Dmitri fossem uma família de barões perto da fronteira, os soldados eram muito fortes e muito mais leais comparado aos outros nobres. Sim, o Félix ele ficou um pouco mais curioso. Então ele foi conhecer um pouco mais Roman Dmitri. Então ele vai começar com os ferreiros e vai lá na forja deles. Esse ferreiro fala que o jovem mestre ele aparece nesse lugar de vez em quando, mas quando ele vai preparar as espadas dele, ele faz em sua forja pessoal. Então ele chega mais perto do Félix e conta o segredo. E fala que ouviu do mestre ferreiro que quando o jovem mestre Roman ele está preparando uma espada, as chamas do braseiro ela cobre todo o seu corpo. Ele fala que é uma visão incrível e se uma pessoa visse isso, ela pensaria que o próprio deus do fogo está em sua frente. E nesse momento, o Félix ele fica surpreso ao saber que as chamas cobrem todo o corpo dele. Então ele se lembra de uma fala do seu mestre, quando ele disse para o Félix se tornar próximo ao fogo, e que ele falou para ele encontrar seu próprio caminho para abraçar o fogo completamente. Ele falou também que a magia das chamas requer que a pessoa tenha uma grande afinidade ao fogo. Ele diz também que não é algo que a pessoa pode aprender só porque ela quer. E o mestre dele termina dizendo que se você não sente nenhuma dor quando uma grande chama cobre seu corpo, então você pode renascer como uma encarnação do fogo. Então, caminhando, ele fica pensando sobre isso e fala que Roman Dmitri não teme o fogo e não reage nem ao calor extremo. Então ele pensa que uma família que tem sido próxima das chamas por geração provavelmente saberia a forma de abraçar as chamas. Então ele vai em direção a Roman Dmitri. O nosso brabo só se vira para saber o que ele quer, então ele vai direto ao assunto e fala que ele ficou sabendo que quando ele está forjando, as chamas do braseiro conseguem cobrir todo o seu corpo. Então ele pergunta para o brabo se há um método especial para isso. E o nosso garoto fala
fala que sim, ele tem uma forma especial para fazer isso. O Félix nesse momento ele fica surpreso e já imaginava que ele falaria isso. Então ele aperta seus punhos e fala que vai direto ao assunto. Assim ele se curva e fala que a torre mágica ela precisa dessa técnica. Então ele pede para o Roman Dmitri ensinar ele, pois os 3 anos onde ele se tornou mestre da torre tem sido um pesadelo para ele. Mas finalmente ele descobriu algo, o seu último raio de esperança, Roman Dmitri. Mas o nosso brabo nesse momento olha seriamente para ele e pergunta por que ele deveria fazer isso. O Félix assim entra em choque, pois pensa que ele foi rápido demais, mas o nosso brabo conclui e fala para ele que acha que tem compensado ele imensamente pelo seu trabalho duro. Então ele pergunta para o Félix o que ele daria em troca se ele ensinasse essa técnica. Então passam alguns minutos e ele se reúne com seu pessoal, pois ele pensou em algo e tá querendo discutir sobre isso. O velhote aqui fala que vai ser honesto, fala que Roman Dmitri é um inimigo natural dos magos. E há esse ditado, que se você não pode vencer ele, você tem que se juntar a ele. Ele diz que nesse momento a sua torre mágica é desprezada pelo Império Frank e acha que seria uma má ideia continuar nesse território. O Félix nesse momento ele fica surpreso. Eles estão deixando a gente sonhar! O velhote fala que eles também estão cientes sobre o que está acontecendo, e o Félix pensamento diz que isso não é normal também, pois ele sabe o que está acontecendo também, pois até agora nenhuma torre mágica ela foi fiel a uma família ao invés de um país, mas ele também diz que eles devem quebrar esse molde. Então ele fala para todo mundo que a partir de agora o futuro da Torre Fênix será confiada ao território de Dmitri. Então depois disso, passando algum tempo, a migração da Torre Fênix progrediu calmamente. Então passando alguns dias, um maluco chega gritando e chamando pelo seu mestre. O Félix pergunta qual foi o problema e o cara já fica surpreso e mostra o orçamento que os Dmitri reservaram para ele. O Félix em pensamento fala que esperava que esse orçamento ele fosse um pouco baixo, já que eles tiveram que migrar para o território. Só que quando ele vê o valor, pois é 24 mil ouros por ano, e ele fica perguntando como pode isso, pois todo o povo fala que os magos eles são devoradores de dinheiro, porque para alcançar alguns círculos mágicos eles precisam comprar muitos grimórios e muitas pedras de mana também, e isso é bastante caro. O carinha fala que ele duvidou disso também, só que o pessoal de Dmitri falou para ele que se o dinheiro for pouco, eles podem ir pedir mais. Mas ele não termina por aí. Ele fala para o mestre da torre que tem algo que ele precisa dar uma olhada. E o Félix nesse momento, ele já perdeu a cabeça, pois não vai aguentar mais uma surpresa. Então ele chega a um certo local, e nesse local está sendo construída a nova torre mágica. E o Félix ele já fica de boca aberta, e pergunta por que ele é esse tamanho todo. Nesse momento, o Chris ele fala feliz, que levando em conta que a Torre Fênix ela vai expandir suas forças, eles construíram esse local para conter 1000 membros. Então ele pergunta para o Félix o que ele acha. O Félix fala para o Chris que ele ainda está um pouco chocado, pois ele não estava esperando que o Roman Dmitri fosse fazer tudo isso por ele. Então o Chris sorrindo fala que seu Lorde, ele cuida bem de seu povo. Então avisa para o Félix que é melhor ele se acostumando logo. Eu tô passada, chocada. E longe dali tá o Hans, e ele tá dando um aviso para uma pessoa, e manda ele ficar atento para que Roman Dmitri não saia de sua rotina. E o maluquinho já tá notando tudo, e esse é o substituto do Hans. Mas nesse momento, o Hans em seu pensamento, ele demonstra um pouco de preocupação, mas já que esse carinha se graduou em uma das melhores academias, ele fica um pouco mais calmo. Então ele olha para uma mala, e nela tem uma boneca, e em pensamento ele fala que ele espera que a sua neta, ela goste desse presente. Então lá fora, o maluco já estava esperando o Hans. O Hans vendo isso, pergunta o que está acontecendo. O maluco fala para ele entrar logo na carruagem, pois ele veio buscar o Hans para levar ao seu destino. Então o cara fala que o jovem mestre Roma preparou essa carruagem para ele e mandou ele esperar nesse local, até que o Hans chegasse. Então bem longe dali, um ursinho cai no chão. Esse maluco aqui pergunta o que está acontecendo, e ele é o filho do Hans, pois nesse momento ele está vendo uma galera preparando um banquete, e no meio dessa galera está o Lucas comandando tudo. A sua mulher chega e pergunta o que está acontecendo. O cara fala que também não sabe o que está acontecendo, mas diz que esse pessoal falou que Roman Dmitri mandou eles para esse local, para eles organizar tudo, mas ele fica se perguntando por que Roman Dmitri mandou esse pessoal para cá. Então nesse momento o Lucas se apresenta e fala que o jovem mestre os enviou para agradecer o Hans pelo seu serviço. Ele fala para esse homem descansar, que ele vai preparar todo o aniversário de sua filha. O carinha fala que ele não está entendendo a situação e diz que o pai dele é apenas um servo da família. Então o Lucas fala que seu jovem mestre considera muito o Hans e fala também que ele é alguém importante. O maluco já fica em choque, pois lembra de Roman Dmitri como uma criança problemática, e que ele falava que o seu pai estava fazendo um sacrifício besta. Só que seu pai nunca perdeu a fé em Roman Dmitri, e sempre falou para ele que seu jovem mestre estava perdido, e que só estava passando por um momento difícil. Então nesse momento, o maluco ele começa a ficar emocionado, e fala que todo o trabalho do pai dele não foi inútil. Então alguns convidados chegam, e olhando o local, perguntam o que está acontecendo. A mulher fica se perguntando se eles estão no lugar certo mesmo, e os pais da garota só ficam sorrindo sem jeito. E nesse momento
momento, uma galera começa a se reunir e já grita para o pessoal abrir a porta. Os soldados já ficam enfileirados só para receber a pessoa que está lá na porta. O pessoal fica perguntando o que está acontecendo, porque todos esses soldados estão escoltando essa pessoa. E quando essa pessoa aparece, é o Hans. E o bichinho já tá com o olho lacrimejando. Então o maluco vai em direção ao seu pai e os dois se abraçam. Então passa algum tempo e é hora de abrir os presentes. O maluco fala que o primeiro presente que ele vai abrir é de seu pai. E quando ele abre, a garota fica bastante feliz, pois ela sempre azucrinava seu pai para conseguir essa boneca para ela. Então, com esse sorriso no rosto, ele disse que vai abrir o próximo presente. E o próximo é um anel de rubi do Visconde Conrad. Mas que porra é essa? Os convidados ficam se perguntando por que um visconde está dando um anel para a filha de um plebeu. Assim ele começa a abrir os outros presentes e só tem joias e uma carta escrita de cada visconde. Então todo mundo fica perguntando por que todos esses nobres enviaram um presente para sua filha. Mas tem uma coisa por trás disso, pois todos esses nobres sabem o valor do Hans e se eles agradarem ele, podem ganhar favores do mesmo, porque o Hans foi quem ficou do lado de Roma Dmitri quando ele era chamado de idiota e foi basicamente ele que criou esse jovem. Assim, para todo mundo, Hans se tornou alguém importante para os nobres, alguém que poderia se tornar uma conexão com Roma Dmitri. E ele, olhando para todos esses presentes, ele fala que eles são demais para sua neta, só que ele também sabe que não pode rejeitar esses presentes. Então, meio desconfiado, o maluco ele diz que vai abrir o último, e esse último presente é de Roma Dmitri. O Hans já fica curioso para saber o que o seu mestre vai dar para sua neta, e o maluco já fica surpreso ao abrir essa carta. Minha mãe do céu! Pois isso é uma carta de recomendação para a Academia da Glória, a melhor academia desse reino. E o maluco nem tá acreditando que Roma Dmitri escreveu à mão uma carta de recomendação para sua filha. E essa é a melhor instituição desse local, onde até mesmo as pessoas que têm muito dinheiro têm dificuldade de entrar nesse lugar. Então ele olha para seu pai e já pensa que foi ele que pediu para Roma Dmitri escrever essa carta. Mas o Hans não tá entendendo bosta nenhuma. Então em pensamento, esse maluco ele agradece seu pai e agradece também Roma Dmitri. Então passando alguns dias no castelo de Roma Dmitri, e o Hans fala que eles não merecem o presente que ele deu para eles. E ele diz também que ele já é muito feliz com o trabalho que ele tem aqui. O Prota nesse momento, olhando para o Hans, ele se lembra de algo. Lembra do servo mais leal que ele tinha. Esse era o demônio louco. Em uma conversa, ele perguntou para ele se ele não tinha arrependimentos de segui-lo. O maluco dizia que não. E com esse sorriso doido aqui, ele fala que só saber que o Lorde dele confia nele, já faz ele querer servi-lo pelo resto de sua vida. Então, voltando ao presente, o Prota ele fala que o Hans passou mais tempo ao lado dele do que seu pai. Apesar deles serem de status diferente, o Hans é alguém especial para ele. Então ele fala para esse baixinho bigodudo que assim como ele mostrou lealdade a ele, ele também tem direito de aceitar os presentes que ele dá. Então ele dá parabéns para o aniversário de sua neta. O Hans nesse momento ele fica bastante emocionado. Só que um ano se passa e lá na filial de Cairo do templo Valhalla tem um maluco molhando as plantinhas dele. E esse doidão ele fala que tá bastante entediado. E em pensamento ele tá dizendo que depois que Roma Dmitri voltou da linha de frente e falou que ele ia lutar na batalha de Rank, um fenômeno sem precedentes aconteceu em Cairo. Os Rankers, eles pararam de batalhar entre si só pelo fato de Roma Dmitri falar que ia desafiar eles, pois a posição do Roma agora é bastante vaga, pois oficialmente ele tá no rank 100 depois de lutar com Homeros. Só que na batalha do Fronte Sul ele derrotou o número 2 de Hector, e dessa forma ele provou suas habilidades. E é nesse momento que começa os problemas, pois do rank 1 ao 99 qualquer um pode se tornar sua presa, pois não importa o que a pessoa faça, no momento que Roma Dmitri começar a se mover, vai causar uma mudança nos rankings de Cairo. O que você está sentindo agora? Felicidade. E nesse momento chega um maluco gritando por ele e fala que Roma Dmitri os contactou. Fala também que a batalha de rank pública tá finalmente começando. O maluco ele dá um sorrisão e pergunta se isso é verdade mesmo. Então longe dali, lá na capital, o Barão Benedict ele tá lendo uma carta e fala que a situação política ao redor de Cairo não está parecendo muito boa ultimamente. E começando pelo mestre da Torre Fênix do rei do Frank, que mudou para um local, vários mestres de torres começaram a desaparecer do reino de Cronos também. E nesse momento foi o Império Cronos que sofreu o maior ataque, pois ele tinha certeza que os outros países estavam por trás daqueles desaparecimentos. Assim eles começaram a falar sobre a conquista do continente, e em épocas como essa, até mesmo os países ficaram inquietos, especialmente porque é fato que o reino de Cairo, que faz fronteira com Cronos, não será capaz de evitar uma guerra contra eles. E em pensamento ele fala que uma sólida hierarquia de poder é necessário para enfrentá-los, pois eles não vão ser capazes de sobreviver a uma época tão caótica, principalmente se eles tiverem um rei fraco. E se a facção
aristocrática for capaz de recrutar Roman Dmitri, os que estão no poder atualmente não ficarão mais sentados e assistindo. Porém, se Roman Dmitri não der a resposta que ele quer, ele vai ficar bastante zangado. Ele ficou tão zangado só em pensar nisso que ele quebrou seu copo. Então ele, zangado, pergunta para seu lacaio onde está Roman Dmitri nesse momento. O lacaio aparece e fala que agora ele está na região norte. Então o maluco lembra o que está localizado na região norte e lembra agora que ele decidiu finalmente começar sua batalha de rank. Então lá no templo de Valhalla, o maluco ele fala que a batalha pública vai começar agora. E esse doidão que tá entrando, ele nem tá acreditando que ele foi escolhido logo, pois ele sabe que o Roman Dmitri, ele tá querendo se tornar o número 1, e ele podia ter escolhido qualquer um, e esse doidão é do rank 99 nesse reino. Então em pensamento, ele já duvida do nosso garoto, e fala que se ele fosse tão habilidoso assim, não teria vantagem ele desperdiçar sua energia aqui nos ranks mais baixos. E olhando para o nosso garoto, ele fala que ele é bastante novo, e pelo que ele ouviu também, o nosso garoto, ele já preparou a próxima batalha, e o cara já chama ele de arrogante. E depois que os dois já estão preparados, o maluco fala que vai ir com tudo desde o começo, e o nosso brabo só tá vendo ele liberar sua aura. Assim ele parte em direção ao nosso brabo, só que o nosso garoto só manda esse cara ir dormir, fazendo ele apagar apenas com o punho da espada. Eita porra. O carinha lá jogado no chão que nem bosta, e o pessoal falando que isso foi uma batalha bem equilibrada. Ele avançou, o prota bateu, ele caiu. E o maluco lá atrás pergunta se realmente esse cara precisava lutar, porque se ele quiser, ele pode começar com os 30 melhores. Só que o nosso brabo ele fala que ele é chamado de herói, mas todo mundo duvida da sua habilidade. Então ele diz que vai chutar todos os rankers do 99 ao primeiro, e ele vai fazer isso para provar a todos que ele tem sim habilidade. E o doidão, ele já fica com esse olhar regalado, pois é isso que ele esperava de Roman Dmitri. O maluco ele tá bastante feliz, pois o tédio dele acabou de ir embora. E em pensamento ele fala que a mídia estava convencida que seria impossível para Roman Dmitri alcançar o primeiro lugar partindo lá de baixo, mesmo ele ganhando contra uma pessoa por dia. Ele fala que isso levaria no mínimo 99 dias, porém depois de menos de uma semana, todas essas dúvidas foram esclarecidas, e não demorou muito e o nosso prota ele acabou com o segundo. E agora Roman Dmitri está na posição 98, e o cara tá lá, feliz. Só que o nosso brabo, ele se vira e só manda chamar o próximo. O próximo vem e leva um tapa na cara e cai. E o nosso garoto tá decepcionado. O pessoal lá atrás fica se perguntando como isso é possível, como ele derrotou 3 rankings em apenas um dia. Eles falam que ele sabe que ele está na posição mais baixa, mas os malucos são rank de 3 estrelas. E além do mais, o nosso brabo não levou menos de 10 segundos para acabar com eles. E em apenas 2 dias, Roman Dmitri já está na posição 91. Mas longe dali, vemos uma pessoa, e parece que ela está sendo devorada. E quando finalmente ela é devorada, essa pessoa acorda gritando. O cara ele fica meio assustado sobre o que aconteceu e pergunta onde é que ele tá. O médico em sua frente pergunta se ele já acordou mesmo. O carinha pergunta por que ele tá nesse local. O médico fala já que ele não se lembra, ele vai esclarecer um pouco as coisas. Ele subestimou seu oponente e foi nocauteado apenas com um ataque. Ele diz pra esse cara que ele apagou durante um dia. E ele fala também que ele é o primeiro que acordou depois de lutar contra Roman Dmitri. O maluco ele pergunta com quantas pessoas ele lutou, e ele fala que no dia que ele foi derrotado, Roman Dmitri ele acabou com 5 rankers. Então o médico pergunta para ele se ele sabe o que isso significa. E se ele não sabe, ele vai falar agora. Significa que nenhum deles era páreo para Roman Dmitri desde o começo. E nesse momento, o maluco ele sente bastante dor, e ele fica se perguntando por que o corpo dele parece que foi rasgado em pedaços. O médico fala para ele não se movimentar muito e fala que ele vai ter que ficar em repouso pelo menos durante um mês. E diz pro cara que não sabe o que o prota usou, só que o que ele usou acabou com todos os músculos dele. Nesse momento, o cara entra em choque e não acha que isso é possível, mas logo ele arranja os dentes e fala que ele precisa parar os outros. Assim ele escreve uma carta, o aviso de Jade, o antigo 99. Nessa carta ele diz que ele experienciou de primeira mão o verdadeiro poder de Roman Dmitri. Ele fala que não foi capaz de suportar nem mesmo um segundo contra ele, só que em apenas um ataque, todos os músculos dele foram pulverizados. Ele diz que o médico avisou para ele que ele não pode se mover durante um mês, e ele avisa para o seu pessoal que um duelo contra Roman Dmitri não seria uma lição, mas sim apenas um trauma. E enquanto o pessoal tá lendo essa carta, o nosso brabo, ele tá causando um trauma em uma pessoa, só que não é um trauma psicológico, e sim um traumatismo craniano, pois o brabo enfiou a cabeça desse maluco no asfalto, e passando os dias, o nosso garoto só vai subindo de rank. E depois que uma semana se passou, os rumores começaram a se espalhar, e todo mundo do 39 ao 31 se renderam, e como todos estavam aceitando a derrota, o ranker de número 30 aceitou o desafio de Roman Dmitri. O pessoal fica perguntando para ele o que ele tá fazendo, e pergunta se ele não ouviu as notícias, e pergunta por que essa pessoa está sendo tão imprudente. O carinha fala que Roman Dmitri é no mínimo 5 estrelas, e que só o pessoal do 10º rank para frente seria capaz de enfrentar ele. O Fernando fala que é a escolha dele, mas o pessoal diz que ele é um idiota estúpido, e se ele realmente precisa lutar, mesmo sabendo que isso vai
vai arruinar a imagem dele. Só que o Fernando vira pra ele e fala para ele entender uma coisa, que não é ele que está envergonhando os rankers, e sim o pessoal que desistiu, pois foram todos eles que se renderam por medo. Então ele pede para esse maluco parar de tentar convencê-lo a se render. Os dois desistem disso e chamam ele de idiota. O Fernando fala que como um ranker, a imagem dele não importa, e agora o que ele está precisando fazer é ficar um pouco mais forte. E a experiência de combate com Roma Dimitri é uma oportunidade perfeita para ele ficar mais forte. O pessoal lá na arena pergunta se ele vai aguentar pelo menos um minuto, pois o Fernando é conhecido como vigia, aquela pessoa que cuida da posição 30. Então o Fernando começa a se preparar e começa a ligar sua aura. E em pensamento ele fala para Roma Dimitri usar ele como sacrifício. Só que em troca ele pede para mostrar a ele como ele vive. Se ele fizer isso, ele vai poder pelo menos dar um passo adiante. Então o maluco ele manda começar e o Fernando já vai para cima do Prota. O Prota apenas desvia desse ataque. E o Fernando vai atacando ainda mais, mas só que nosso garoto continua desviando. O Fernando dá um salto, já dá uma girada lá em cima e vai em direção ao nosso garoto com alta velocidade. Só que o brabo apenas desvia e passa alguns segundos ele se levanta. O Fernando nesse momento parece um pouco cansado e pergunta por que ele tá só desviando. E nesse momento o Fernando ele fica um pouco zangado, pois pensa que ele tá sendo menosprezado. Só que nesse momento ele escuta uma voz em sua mente e é o nosso garoto chamando pelo seu nome e diz para ele mover a mana dele da forma que ele falar. O maluco não tá entendendo e pergunta como é que ele tá falando com ele. E o nosso garoto fala para o Fernando que o motivo dele ser fraco, apesar de ser um 4 estrelas, é porque sua emissão de mana é um pouco instável. E se ele continuar lutando dessa forma, ele nunca vai ser capaz de melhorar. Fala que a forma normal de emissão de aura é absorver a mana e implodi-la através do caminho que está sendo emitido. Todos os espadachins do reino de Cairo e do continente Salamandra usam um sistema padronizado para caminho de mana. E o nosso garoto fala que há mais de um caminho para a mana. O Fernando nesse momento ele fica incrédulo e pergunta se isso é verdade. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto para fortalecer o canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e deixa aquele comentário maroto. Então, até a próxima. Fui!